Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar conversando, trocando algumas ideias, refletindo sobre o ensino que a Bíblia nos mostra a respeito da revelação de Deus. Vamos estar analisando mais alguns aspectos onde a gente pode verificar, entender o que essa revelação é e nos orienta com respeito ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, né? Então a gente vai estar analisando esse aspecto, tá bom? Aqui no Salmo 119, versículo 55, a Bíblia diz assim: de noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. Na paráfrase terapêutica que a gente pode ter para esse texto, não é? Ou seja, o entendimento desse texto a partir de todo o contexto teológico e apropriado à revelação, a gente pode ter a seguinte palavra: somos bem-aventurados, pois o Senhor, atendendo ao seu plano salvador da graça, o projeto, o plano que ele tem para cada um de nós, atendendo a esse plano da graça, por seu Espírito Santo, né, que habita e dirige a nossa vida, nos tem feito lembrar, nos tem feito memorizar, estar sempre lembrado, não somente lembrar, mas observar e desfrutar da sua lei, da lei dele, da lei do Senhor, essa lei que é amorosa, para com todas as pessoas sobre a face da terra em todos os tempos. Então nós somos bem-aventurados, não é porque de noite lembramos do Senhor e guardamos a sua lei, e observamos a sua lei, né? Mas somos bem-aventurados porque o Espírito que habita em nós, que é o próprio Deus, seguindo o seu projeto, o seu plano de salvação, Ele, o Senhor, nos tem feito lembrar permanentemente, de uma maneira direta ou indireta, a respeito da sua lei. E tem nos feito observar, Ele tem nos feito observar, e Ele tem nos feito desfrutar desta lei. E temos sempre lembrado que essa lei do Senhor, como qualquer outra coisa que o Senhor fez,
né, e orienta para nós, ela é fruto do seu amor, ela é uma ação amorosa, né, um anseio dele para o nosso bem. Então a gente tem comparado, por exemplo, para compreendermos isso, que a lei do Senhor é como a febre, né? A febre não é nossa inimiga, ela é nossa amiga. Ela tem a função de nos lembrar, de nos despertar, nos alertar a respeito de alguma enfermidade, de alguma coisa que não está funcionando bem no nosso organismo. Então, ela é a nossa amiga, né? A mesma coisa é a lei do Senhor. O papel da lei é exatamente mostrar quem somos, é um espelho, né? A gente não pode reclamar do espelho por causa da nossa aparência. O espelho nos alerta e a gente então vai em busca de melhorar a aparência, ok? Então a mesma coisa é a lei do Senhor. Ela é uma manifestação amorosa de Deus para o nosso bem durante toda a nossa vida, tá? Porque ela vai se preocupar no meu bom relacionamento comigo, o meu bom relacionamento com Deus e o meu bom relacionamento com o próximo. E tudo isso vai redundar na minha felicidade, no meu bem, naquilo que seja favorável à minha vida, tá? Diante disso, é que nos nossos cultos, entre outras temáticas, a gente tem voltado a estudar sobre como é que Deus nos valoriza, como é que Deus valoriza as pessoas que Ele ama. Quem são as pessoas que Ele ama? Todas. Então, como é que Deus valoriza toda e qualquer pessoa sobre a face da terra? Tem muitos aspectos que a gente poderia mencionar, mas tem duas aqui que eu vou mencionar, até resumindo todas as demais. A primeira é nos recomendando. Nos recomendando. Como é que ele recomenda? Ele não faz como alguns, né, que fazem assim, escondem os defeitos daquilo para poder falar só das virtudes daquilo. Deus não trabalha assim. Deus, ao nos amar, Ele reconhece, Ele sabe das nossas deficiências, Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe das nossas indignidades, Ele sabe de tudo, mas Ele sabe também das nossas virtudes, até virtudes que nem... Olha que a gente, né, é doutor na gente, a gente conhece tudo sobre a gente conhece virtudes maravilhosas na gente, e Deus conhece virtudes que nem nós sabemos, porque para Ele que ama, isso é importante também. Entende? Então ele nos recomenda como se fosse aquele comerciante que está vendendo um produto, ele diz, olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso aí tem esse defeito, esse aí tem isso como limite, mas ele tem essa, que são virtudes e que vai beneficiar muito você. Então nós somos assim. Por que nós temos então essas virtudes? Será que Deus então está mentindo? Deus está enganando com isso? Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pior dos indivíduos tem virtudes. O pior. Imagine aí uma pessoa muito ruim, uma pessoa muito má. Pensa aí numa pessoa, pois bem, ela tem virtudes, porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Tá? E se você só consegue ver defeitos, o problema não está nela, o problema está em você. Deu para compreender? Porque quando você ama, você... Não tem um ditado que diz assim, quem procura acha? Né? Se você ama e você quiser descobrir virtudes em alguém que você ama, você descobre. E é natural que quando você ama, você quer descobrir, então você descobre, né? Muitas virtudes. Talvez até mais virtudes do que defeitos. Ok? Então é assim que Deus age conosco. Ele nos recomenda. A segunda coisa que eu tenho aqui, que lembra o que Deus faz com a gente, é que Ele se predispõe a nos ajudar. Ele se predispõe a estar do nosso lado, a facilitar para o nosso desenvolvimento. Entendeu? Ele se coloca, não é? Mesmo que a pessoa nem perceba, mas ele está ali, do lado, buscando maneiras do aperfeiçoamento daquela pessoa.
porque ele ama. Ele não precisa, como fazem, né, na crença dos pagãos, ele não faz como o Deus pagão, que fica lá na dele, fica lá distante e só vai agir se a gente ficar implorando, meditando, como é? Tem um termozinho que a gente usa muito, se a gente ficar... tem um termozinho muito usado, clamando. Isso é próprio do Deus pagão. O Deus pagão, ele é indiferente. Então ele fica lá de braço cruzado. Se o que você fizer pedindo, implorando, clamando, gritando, se você fizer alguma coisa que venha, né, despertar, venha sensibilizar ele, aí ele age. É assim que a crença pagã pensa sobre o seu Deus. O nosso Deus não. Ele ama. Antes mesmo que você saiba dele, que você conheça ele. Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer com você. E ele, por amor, antecipadamente, durante muito tempo, ele está lhe preparando para aquela dificuldade. Ele está lhe preparando para aqueles problemas que você vai enfrentar. Percebeu como é o nosso Deus? Né? Então ele se predispõe a nos ajudar. Mas não é na hora que acontece o problema, não. Muito antes, ele sabe na sua onisciência o que vai ocorrer e muito tempo antes ele já está atuando, trabalhando, criando situações sem forçar ninguém a nada, sem ficar se interferindo nas coisas. Ele está conduzindo de tal maneira que aquilo possa se tornar em bênção para a sua vida. Tá bom? Então, ele recomenda e ele se predispõe a nos ajudar. Isso é uma maneira, ou duas maneiras, entre outras muitas, que ele atua para nos valorizar, né? Para valorizar as pessoas que ele ama, e ama muito, muito mais do que possamos imaginar, tá? Na nossa cabecinha pequena, nas nossas experiências pequenas, né? Deus ama muito mais. Não esqueçamos nunca disso, porque a gente tem a tendência de analisar Deus pelos nossos limites, pelos nossos defeitos e nossas falhas, tá bom? Vamos falar sobre o culto a Deus. O culto a Deus. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Bom dia, irmã Ivete, e bom dia, o Adson. Muito bom dia. Então, vamos aqui para o verdadeiro culto a Deus. Aqui no verdadeiro culto a Deus hoje, eu vou chamar a atenção para o seguinte. É fim de semana, é o sábado, né? Então, a gente tem sempre lembrado que o melhor culto a Deus, o maior exemplo, né, de culto a Deus é querer mesmo agradar ao Senhor. Tá bom? Agradar a Deus. Pagar um preço, porque isso é um preço que se paga. Tá? Agradar a Deus... nem sempre, na maioria das vezes, na maioria mesmo das vezes, não é agradar as pessoas. Tá? Você vai pagar um preço. Tem uma coisa que você vai ter que enfrentar aí. Haja o que houver, custe o que custar, você querer agradar ao Senhor. Tá? As pessoas têm confundido muito, né? Tem uma música antiga que diz assim, dizia... a voz de, como é? A voz do povo é a voz de Deus. É mais ou menos assim, não estou me recordando, mais ou menos isso, não é? A vontade do povo, né? É a vontade de Deus. Então, essa era a ideia, ou é a ideia que muitos têm, principalmente quando querem agradar a Deus. Então, o que é agradar a Deus? Agradar a multidão, agradar as pessoas. Isso é agradar a Deus. Necessariamente não, porque quem somos nós? Como é que eu vou comparar minhas vontades com a vontade de Deus? Sabe qual é a minha vontade? Minha vontade é fazer guerra. Minha vontade é brigar, é lutar, é forçar, obrigar as pessoas a pensarem como eu penso, a agir como eu ajo. Essa é a minha vontade, essa é a vontade de todo mundo, porque o velho homem quer isso. Né? E eu faço isso achando que eu estou abafando, porque é o melhor para eles, eu quero é o melhor para eles, que eles sejam do jeito que eu quero. A gente tem isso, né? A gente tem 1000 argumentos para dizer que aquilo que a gente quer é o melhor, mas na verdade não é o que Deus quer, né? E aí eu gosto muito de comparar a mim com a experiência do próprio Paulo, aquilo que eu quero, não é? Que é agradar a Deus.
Isso eu não faço. Por quê? Porque eu estou correndo para fazer aquilo que eu como pessoa, como ser humano, quero. Então, termina havendo contradição com a vontade de Deus. Então, o verdadeiro culto a Deus é agradar mesmo ao Senhor. Né? Não o que esteja na moda, não o que esteja no gosto de todos. Todo mundo está gostando daquilo, então eu vou fazer aquilo porque aquilo é que agrada a Deus. Isso não é a melhor maneira, não é o melhor culto a Deus. Tá? Um grande exemplo de culto a Deus, então, verdadeiro culto é agradar mesmo, é você ter certeza. Isso que eu estou fazendo aqui agrada ao Senhor. Né? É abrir mão de si, é abrir mão de você, abrir mão das suas vontades, dos seus planos, né? Dos prazeres, das inclinações que normalmente você tem. Abrir mão disso. Cultuar no pior culto que estiver. Então, o que é cultuar a Deus, agradar a Deus? Eu posso estar no pior lugar do mundo, no culto mais não culto que possa existir, e ainda ali eu cultuar ao Senhor, tá? Independente de lugar, de gente, entendeu? Independente disso. Lá podem estar fazendo o que for, mas eu, cá no meu cantinho, eu estou cultuando ao Senhor. Se alimentar no pior sermão que já ouviu. Né? Então, em vez de eu ficar em busca do melhor sermão, não, no pior sermão que eu puder ouvir, pior pregação, ali eu posso me alimentar, porque para mim agradar ao Senhor é a prioridade. Tá? Ser amável com a pior pessoa para seus gostos. Então, é ser amável com aquela pessoa que menos parece merecer, não é, a minha atenção e a minha agradabilidade. Isso é agradar ao Senhor, tá? Agradar a Deus. Se isso não acontece, o culto elogio que a gente faz fica sem sentido, tá? Aquele culto é importante, aquele culto elogio que a gente vai lá para, né, para ficar repetindo aquelas bajulações a Deus, tu és maravilhoso, Senhor, né? Isso é do ser humano, né? Antes do judaísmo, o povo já fazia isso com a divindade. A ideia de que ficar bajulando a divindade é o melhor culto. E aí o judaísmo pegou, o cristianismo também pegou, outras religiões pegaram, e essa coisa toda. Mas não é isso que agrada a Deus. Essa bajulação não significa nada se a gente não for realmente aquilo que Deus nos prepara para ser. O que é que Ele nos prepara para ser? Luz e sal. Esse é o verdadeiro culto. É isso que é agradar a Deus. Ser luz e sal, né? Todo momento, em todo lugar. O que é ser luz e sal? É abrir mão de você. É abrir mão do seu velho homem. É abrir mão das suas impetuosidades. Você quer aquilo. Aquilo vai, né, responder à maneira como você acha que deve ser respondido. Então, ser luz e sal é abrir mão disso. É simplesmente ser luz e sal, mesmo diante da pessoa que mais lhe ofende. Aliás, é muito difícil, presta atenção nisso, é muito difícil as pessoas serem más com você, muito difícil as pessoas serem más com você quando você é luz e sal para elas. Entendeu? A não ser que elas sejam religiosas. O religioso é um bicho do cão, né? Quem matou Jesus? Jesus era luz e sal, não era? Quem matou Jesus, mesmo ele sendo luz e sal, foram religiosos. O problema do religioso é que, ou do joio, é que ele é uma pessoa não salva, mas ele passou a ter uma vida religiosa e ele acha que aquilo é suficiente para ele fazer o que ele quiser usando o nome de Deus. Aí esse é perigosíssimo, né? Perigosíssimo, é problemático demais. Então, o grande problema está no religioso e não exatamente nas pessoas. Então, se você for luz e sal para o mundo, dificilmente o mundo vai ser prejudicial a você, né? A não ser que sejam religiosos. Aí, né? Religiosos é que é o grande problema, tá bom? Vamos aqui para João. João,
capítulo 1. João, capítulo 1. Ok? A gente está agora na segunda parte do capítulo 1. A segunda parte trabalha sobre o testemunho de João Batista. Tá? Então, está aqui, vimos o versículo 19, o versículo 20. Agora, os enviados, né, da sinagoga, né, dos fariseus, dos saduceus que dirigiam a sinagoga, enviaram um grupo para ir conversar com João. Tá? Já vimos aqui no versículo 19 e 20 que eles perguntaram, né? E ele respondeu, não, eu não sou o Cristo. Tá? Ao que lhe perguntaram, depois que ele disse, olha, eu não sou o enviado, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou, né? Eu sou uma pessoa que veio à frente para pregar e tal, mas não sou eu o Messias. Ao que lhe perguntaram, pois que és tu Elias? Respondeu ele, não sou Elias. Por que ele lembra de Elias? Ou pelo menos, por que João, evangelista, está lembrando de Elias aqui, não é? Lembrando também dos profetas. Tem mais sentido, não da pessoa de Elias, mas tem mais sentido como dizendo assim, você é aquela pessoa, não é? Que o Antigo Testamento, que os profetas, né? Profetas aí não seriam exatamente os profetas, mas os livros dos profetas. Tu és aquele que os profetas esteve preparando, falando, não é, que viria para salvar, libertar Israel do domínio do inimigo, né? Aquela visão do Cristo, né, que seria enviado para isso. E ele disse, não, eu não sou. Tá? Então, quando ele pergunta, tu és Elias e tu és o profeta, olha só, és tu o profeta, ou seja, tu és aquele enviado, não é? Que Deus vai enviar para nos salvar, nos libertar do domínio do inimigo, do domínio dos idólatras. Aí ele diz, não, eu não sou esse Messias. Disseram-lhe, pois, quem és? Né? Quem você é? Né, para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Então, o que é que tu dizes a teu respeito? Né? O que é que você fala para a gente falar para eles lá na sinagoga o que é a tua resposta? Né? Já falei aqui sobre a importância disso que eles estão fazendo. Né? Em vez deles irem para a sinagoga, voltarem a falar em fake news, né? Como bons religiosos, então, em vez de fazer isso, eles queriam certificar. A gente não está entendendo quem é você, João. A gente precisa que você nos diga quem é você, porque queremos ir para a sinagoga falar aos líderes da sinagoga, nós queremos falar, dar um parecer, e inclusive dizer o que você está dizendo que você é. Tá bom? Então, isso é importante. Eu me lembro de uma vez que eu estava celebrando, né, uma ceia. Onde foi isso, gente? Acho que foi nos anos que eu estive em Iguaí. Acho que foi lá. Né? Eu estava celebrando a ceia e falando, né, a respeito da importância da ceia, o significado dos elementos, o que é que a ceia, por que a ceia existe, por que a ceia, qual o objetivo da ceia, não é? Que é o de nos manter lembrados a respeito de Jesus. Eu estava fazendo isso e aí chegou um senhor, no final do culto, chegou para mim um senhor e disse, pastor, eu queria que o senhor me mostrasse na Bíblia. Eu queria que o senhor me mostrasse na Bíblia aquilo que o senhor disse. Aí ele falou o que é que eu disse, né? Que eu não me recordo exatamente o que foi que deixou ele interessado em saber a minha opinião e o que é que eu via na Bíblia. Então, mas aí eu elogiei ele. Eu disse, olha, você fez uma das coisas que todos nós deveríamos fazer sempre. Em vez da gente somente escutar e beber e comer como se fosse sendo verdade, bom seria que a gente fosse à fonte
para verificar se aquilo era verdade. Aí eu citei o exemplo dos bereanos, né? Que a Bíblia diz, que Lucas diz lá em Atos, que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica, os tessalonicenses, porque os bereanos ouviram Paulo, mas eles iam consultar na Bíblia se aquilo que Paulo estava falando, se aquilo era verdade. Então, era isso que estávamos precisando. Olha, hoje nós temos a fama, nós, né, cristãos, temos a fama. Não é só no Brasil não, hein? Não é só no Brasil não. Grande parte do mundo, nós estamos com a fama de divulgarmos, produzirmos e divulgarmos mentiras. Olha só, pregamos a verdade e o mundo nos vê como divulgadores de mentiras. Fake news, é um nome bonitinho, fake news, para dizer mentiras. Percebeu? Quer dizer, veja como o mundo é simpático. Se fosse a gente, hein? Se fosse o contrário, a gente não ia falar fake news, não. A gente ia falar, é o diabo mesmo. A gente ia falar para divulgar o cão, divulgar o diabo, porque nós somos perversos, nós não somos moleza, não. A gente ia bater em cima. Mas o mundo é simpático, não é mentira. A gente não divulga mentiras. A gente divulga fake news. Olha que coisa bonitinha. Para dizer de uma coisa tão terrível, né? Então essa é a fama que a gente tem. Então isso que eles estão fazendo aqui, né, é um exemplo maravilhoso para a gente. Olha, João, não estamos compreendendo quem é você. Não estamos entendendo qual é a sua missão. Nós queremos que você nos diga, para que a gente tire uma conclusão, que a gente dê um parecer lá na sinagoga a respeito de você e do seu ministério e dos seus objetivos. Maravilhoso! Espetacular um negócio desse, tá? Estão de parabéns. Parece até que são cristãos de verdade, né? Parece até que são seguidores de Jesus lá na sinagoga, né? Então, é nesse aspecto que a gente queria mencionar a importância do que estão fazendo aqui. Vamos seguir em frente e vamos aqui conversar um pouquinho sobre um aspecto que deveria nos incomodar como cristãos, como seguidores de Jesus, como pessoas que querem ser usadas por Deus para abençoar as pessoas que Deus ama, né? Nós somos como babás, né? Deus ama o mundo, Deus ama todas as pessoas e nós somos, então, quando Ele nos diz que nós somos luz e sal, é para a gente cuidar dessas pessoas, é para a gente amar essas pessoas, é para a gente ir ao encontro dessas pessoas e não, em nome do próprio Deus, criar distância delas. Mas é para a gente ser agradável, né? Ah, mas eles pecam demais. Ah, eles ofendem demais a Deus. O nosso papel não é nem julgar, nem condenar. Esse não é ser luz e sal, não é condenar o mundo pelo que ele é e pelo que ele faz. Porque às vezes, para consertar um erro deles, a gente está fazendo pior do que eles. Então essa não é a nossa função. A nossa função é ser luz e sal. A gente não pode esquecer que a função de convencer é do Espírito. A gente tem que lembrar que a função de converter é do Espírito. A gente tem que lembrar que a função de santificar é do Espírito, não é nossa. Não é da igreja, não é do cristianismo. É do Espírito Santo. Toda vez que a gente faz isso, a gente atrapalha. A gente não atrai, a gente afasta. E o nosso papel é atrair, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa função. E não guardiões da Bíblia, e não guardiões da fé, e não guardiões de Deus, de Jesus. Não somos
Nada disso, nem temos condição, porque nós somos os que mais agem contra essas coisas, somos nós. Como é que vamos? É mesmo que botar o galinheiro para, a raposa tomar conta. Nós, péssimos propagandistas do evangelho, guardiões do evangelho, é raposa cuidando do galinheiro. Entendeu? Nós somos os maiores inimigos do evangelho com o nosso comportamento, né? Com a nossa língua, com a nossa atuação, com o nosso silêncio, com tudo isso. Então, deve nos incomodar como cristãos, né? Aí eu vou mencionar aqui um tema. Eu já botei aqui sobre incomodar, já. Então, eu coloquei aqui para a gente lembrar um pouquinho o que deve nos incomodar como cristãos. Onde foi que eu botei? Cadê você? Tá aqui, não? Gente morando na rua, não é isso não. Ué, cadê? Tá por aqui. Pronto, tá aqui. Olha, na quinta-feira a gente fala o que deve nos incomodar no mundo todo. Na sexta, o que deve nos incomodar digamos, dentro do nosso, né, do nosso território, do nosso Brasil, né? E hoje, o que deve nos incomodar nas nossas proximidades, né? O que deve nos incomodar? A volta dos esmolés nas ruas. Isso deve nos incomodar. Não a presença deles, mas a situação deles estarem na rua. Voltarem. Né? Que absurdo. Algum tempo atrás a gente andava rua e não via mais. Mas recentemente eles estão vindo às nossas portas, bater na nossa casa. Isso tem que nos incomodar. Não é eles baterem na nossa porta, não é eles estarem na rua, mas é a situação que tem levado eles a essa situação. Isso tem que nos incomodar. A gente não pode ficar em silêncio achando que é normal, tá? Pessoas que estão sentadas nas ruas, como é que eu botei aqui? Andando pelas ruas com fome, né? Nos faróis, nas casas, etc, etc. Olha, antigamente, eu coloquei aqui. Antigamente, né, eu pensava que fosse 3 coisas que justificavam essa situação, porque eu cresci vendo isso. Pessoas na rua pedindo alimento, era normal, era comum. Né? Eu cresci vendo isso. Então eu tinha uma justificativa, eu ouvia. Né? Eu tenho dito que Mamon me doutrinou em 3 coisas. Olha o que é que Mamon me doutrinou para que eu entendesse. Não, é normal. Pessoas mendigando na rua, pedindo esmolas. Tinha gente que até se furava para poder parecer que estavam precisando de mais ajuda do que as outras. Né? Então Mamon, o sistema, usou a minha vida religiosa, usou a minha igreja naquela época, usou a minha religiosidade para me doutrinar em 3 coisas. Veja só, a primeira coisa que eu entendia era que era da vontade de Deus que pessoas ficassem naquela situação. Vontade de Deus. Eu ouvia isso, que a vontade. Já ouviu falar esse negócio? Não. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Aí tudo o que acontece fica na ideia de que é a vontade de Deus. Compreende? Então, não havia, e nem há na cabeça de muita gente, a diferença entre o que Deus permite e o que seja a vontade de Deus. Não. É a vontade de Deus. Olha, as pessoas estão na rua com fome, sofrendo, as pessoas estão vivendo daquele jeito porque é a vontade de Deus para a vida delas. Inclusive, deve ter uns 5 anos que eu ouvi alguém, um cristão, dizer isso. Vontade de Deus. E isso eu ouvi muito, e isso me acomodava. Não, se é a vontade de Deus, então tá tudo bem.
É para ter gente na rua mesmo pedindo esmola. É para ter gente mesmo passando fome. É para ter gente mesmo na fila do osso para ver se ganha um pedacinho de osso para comer, né? Como sopa, sei lá, né? No final do dia. É vontade de Deus. A segunda coisa que eu ouvia, me doutrinaram, entendeu? Olha, é uma coisa forte, porque é usado, não é? Líderes religiosos pregam isso lá do púlpito. E as pessoas vão entendendo e aceitando isso, né? A segunda coisa é, Mamon determinou assim. Mamon é o sistema. Olha, é o sistema. O mundo é assim, o mundo é mau. O mundo é perverso. Então não adianta você brigar, porque é assim mesmo. É para ter pessoas passando fome na rua, pedindo esmola ou batendo na porta, implorando por um pedaço de comida. Mamon determina. É porque Mamon é ruim. Mamon é ruim. Então é assim mesmo, não tem jeito. Mamon é quem manda. O sistema mundial é que manda assim. A terceira doutrinação que eu escutei, né, para as pessoas na rua passando fome, é pobre quem quer. Oportunidade tem para todos. Então, de quem é a culpa aí? Não é nem de Deus, não é de Mamon, mas é do preguiçoso. Só é pobre quem quer. Essa foi a terceira doutrinação que eu escutei. Então, eu vou culpar quem? O pobre. É culpa do pobre. Pobre é pobre porque ele quer ser pobre, porque ele é preguiçoso, porque ele não quer trabalhar, porque ele não gosta de trabalhar. Percebeu? É assim que funciona. E isso eu cresci ouvindo isso, né? Eu cresci. Não é culpa do pobre, né? Porque na verdade, Mamon, o sistema, ele precisa que somente no máximo 10% das pessoas sejam ricas. O resto tem que ser para trabalhar em favor do rico. Então, tudo vai ser criado nisso. 10% é de ricos e 90% da humanidade é para ser mesmo explorada. Existe para ser explorada. Inclusive, eu também ouvi outra pessoa dizer, tem pouco tempo, né, que é assim mesmo. Né? Deus quer que seja rico e outros Deus quer que seja pobre, porque só pode ter rico se tiver pobre, não é? É assim que funciona a cabeça das pessoas, né? Pobre, aí eu já mencionei aqui, né? Pobre é preguiçoso. Na verdade, a PNL lembra que não existe preguiça, não existe gente preguiçosa. Existe gente desestimulada. Se você vê uma pessoa que não está querendo fazer alguma coisa, ela não é preguiçosa, ela está desestimulada. Na hora que ela encontrar o estímulo em alguma coisa, ela vai se superar e ela vai em busca daquilo porque ela está estimulada. O segredo não é taxar de preguiçoso, o segredo é mostrar estímulo, tá? Então, isso é uma verdade, tá? Chegamos a ser a sexta economia do mundo, você lembra? Sexta. Nós chegamos a empatar com a Inglaterra na renda per capita e uma série de coisas. Chegamos a empatar com a Inglaterra. Sexta economia do mundo. Sexta economia do mundo. E naquela época as pessoas eram as mesmas de hoje e de sempre. Então, não era culpa do pobre. Alguma coisa estava acontecendo. Entendeu? As circunstâncias eram as mesmas. E chegamos àquilo. Sabe o que ocorreu? Houve uma vontade política de alguém. Só isso. Houve uma vontade política de enfrentar o sistema.
Aí chegamos à sexta economia. Aí você tinha pobre na porta das concessionárias comprando carro novo. Não era porque o pobre agora deixou de ser preguiçoso, não. É porque o pobre agora estava vivendo numa situação onde houve uma vontade política, vontade de uma pessoa. Viu a diferença? Então, está na mão de pessoas. As pessoas decidem, esse povo vai ser terceiro mundo ou esse povo vai ser primeiro mundo. As pessoas é que decidem, não são as circunstâncias. As circunstâncias ficam pequenas diante da decisão. Acontece que nós temos pessoas que tomam a decisão de nos manter escravizados, de nos manter pobres, de nos manter sem condição. Hoje somos a 11ª ou 12ª economia. E não estamos piores por causa do tamanho do nosso país, porque nós temos muitos consumidores. E senão, a gente estaria muito pior. Então, o próprio comércio, não é, de um país grande como esse termina empurrando ele, para ele não ser pior do que o que está. Mas ainda assim, nós temos gente na fila do osso, né? A arrecadação de impostos que tivemos agora, recentemente, bateu muitos dos recordes anteriores. O que é que esse dinheiro vai ser feito para quê? Para ajudar o povo a crescer? Não, claro que não, porque não há interesse nisso. O interesse é que a gente continue na pindaíba que a gente está. Percebe? Então, isso deveria nos incomodar como cristãos. A gente não vai para a guerra, a gente não vai brigar, a gente não vai lutar, mas o mundo precisa saber que nós não concordamos com esse sistema onde as pessoas decidem para que a gente continue com esmolés na rua pedindo esmolas. Precisamos declarar isso. A gente não vai brigar, como eu disse, mas o mundo precisa saber que nós somos contrários a isso, que nós não concordamos, que como cristãos nós queremos o bem de todos e não somente de alguns. Mas a gente se cala por causa daquelas doutrinações que eu já mencionei antes. Não, é a vontade de Deus. Deus quer assim. Parece que Deus ama as pessoas passando fome. Ah, mas elas são pecadoras. Nós que julgamos elas, pecamos mais do que elas. Nós que julgamos e condenamos elas, né, pecamos mais do que elas. E ainda assim, eu e você nos achamos muito abençoados. E por que elas não? Ok? Então, precisamos fazer com que isso nos incomode. O mundo precisa saber que a gente não concorda com essa situação. Tá? E aqui tem 3 máximas que eu gostaria de mencionar aqui, né, nessa oportunidade. 3 máximas muito importantes, né, para a nossa convivência nesse mundo, sabendo o nosso papel de luz e sal. A primeira máxima que tem aqui é a seguinte: conversamos sobre isso ontem, colhemos o que plantamos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta gentileza, colhe gentileza. Quem planta perseguição, colhe perseguição. Quem planta intolerância, e nós somos peritos em plantar intolerância, nós que eu digo, nós cristãos, somos peritos em plantar intolerância. Quem planta intolerância, colhe intolerância. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta guerra, colhe guerra. Percebe? Então, precisamos saber o que é que eu quero colher. O que é que eu, como luz, porque esse é o nosso objetivo, como luz e como sal da terra,
da parte de Deus, o que é que eu quero colher? Né? Então, por exemplo, digamos que eu sou um dos religiosos cristãos divulgadores de mentiras. O que é que eu quero colher com isso? Mentiras. Contra quê? Contra mim, contra o Evangelho e contra a fé cristã. Pois é, por quê? Porque eu plantei, eu dei espaço para isso. Tá bom? Segunda máxima, julgamos pela perspectiva do que chegamos a ser. Então, como é que eu julgo? Não é? A gente não tem essa prática de julgar as pessoas, a gente julga as pessoas pelo que somos naquele momento. Se eu tenho uma inclinação para alguma coisa boa, eu consigo ver facilmente coisas boas naquela inclinação nas outras pessoas. Se eu tenho uma inclinação para coisas ruins, coisas negativas, eu tenho uma inclinação também de julgar o outro em coisas negativas que ele tem. Tá? Então, como é que você sabe o que é que as pessoas têm como inclinação? Escute os julgamentos dessas pessoas. Escute. Você quer conhecer alguém? Escute a maneira como ela enxerga os outros. Aí você vai conhecê-la, porque ela vai julgar os outros por ela. Digamos, só para você ter uma ideia, todos nós, todas as pessoas têm 100. Eu tirei o número 100 porque parece com 100 de não ter, né? 50 defeitos. 50 defeitos e 50 virtudes. Tá? 50 defeitos e 50 virtudes. Todo ser humano, tem. Claro que a gente tem mais do que isso. Mas, que coincide que dos meus defeitos, dos meus 50 defeitos, tem 5 defeitos que coincidem com os defeitos daquela outra pessoa que eu estou julgando. O que vai me chamar a atenção nelas não são os 50 defeitos dela, mas os 5 que coincidem com os meus defeitos. Aqueles 5 lá vão me incomodar mais do que aqueles 5 que eu tenho que está lá e que eu fico lutando contra, né, para não colocar para fora esses defeitos que eu tenho. Então eu consigo ver no de lá. Aí me incomoda. Aí eu falo, aí eu critico, eu julgo, eu condeno. Porque são os defeitos que eu tenho. Quer conhecer uma pessoa? Escute ela. A Bíblia fala que a pessoa fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Pronto, para e escuta ela. Escute o que ela tem para dizer. Né? E se ela tem a inclinação para julgar as pessoas, então escute também o que ela está julgando o outro, para você saber quais são os defeitos que ela tem e que por isso o defeito do outro incomoda ela. Tá certo? Então, essa é uma segunda máxima. E a terceira, parecer com Jesus é um processo de santificação, tá? Parecer com Jesus é o domínio próprio, tá? É domínio próprio. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todos nós, né? Parecer com Jesus é amar a si tanto, né? Tanto que isso também termina você fazendo em relação às outras pessoas. Porque o amor a si é assim. Quando o amor a você é pouco, né? Quando você ama pouco a você, você não consegue amar os outros. Porque você ama pouco a você. Tá? Agora, quanto maior é o seu amor para com você, mais você vai amar as outras pessoas, mais você vai amar as outras. Interessante isso, né? Então você fica sabendo se você se ama, é pela qualidade, pelo nível que você ama as outras pessoas. Tá bom? É assim, quanto mais você se ama, mais você termina compreendendo as outras pessoas. Mais você termina aceitando as outras pessoas. Porque você não quer ser aceito, aí você termina aceitando os outros.
porque você tem defeito e as outras pessoas também têm, mas você quer que as pessoas superem os seus defeitos e lhe receba a mesma coisa, você então termina fazendo em relação às outras pessoas, tá bom? Então essas são as máximas que eu queria chamar a atenção hoje. Deixa eu ver, bom, eu não tenho tempo para ir lá no Facebook, tá? Não vai dar tempo. Mas eu convido você aí, porque vai ser uma ótima oportunidade de ver alguns dos temas que tratamos ontem, e que outros novos que tem lá. A gente vai orar, a gente vai para o nosso momento da oração final, tá? A gente vai orar agradecendo porque ele nos tira preconceitos e prepotência. Tira mesmo. Ele está tirando devagarinho, porque Deus não força ninguém a nada. Lembra disso? Ele não força ninguém a nada, mesmo os salvos. O que ele está fazendo devagarinho na gente é porque ele respeita a nossa individualidade, e vai nos conduzindo a parecer com Jesus, e isso faz com que essas mudanças naturalmente aconteçam, tá bom? Então a gente vai agradecer, porque ele está tirando de nós preconceitos e prepotência, e olha que a gente tem ainda muito, e pedir que ele aceite, e pedir que a gente aprenda, cada vez mais a aceitar as pessoas como elas são. Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado porque podemos, com o Teu Espírito, conhecer melhor o Teu amor, conhecer melhor a Tua revelação. Pedimos, ó Deus, que Tu continues operando no nosso coração, continue fazendo milagres, continue, ó Deus, tirando de nós tanto preconceito e tanta prepotência que nós temos, e assim, Senhor, possamos ter condição de cada vez mais ser agradáveis a Ti. E pedimos que Tu nos continue trabalhando o nosso coração para a gente aceitar as pessoas ao nosso redor como elas são, amar essas pessoas como Tu queres que amemos, que sejamos luz e sal na vida delas, ó Deus, no nosso cotidiano, e elas possam glorificar a Ti, convivendo com o nosso bom testemunho cristão, dirigido por Ti, na relação com elas. Nós pedimos isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nós temos os lembretes que eu queria mencionar hoje. Hoje é sábado. Vamos ter uma conversa com o Adson. Hoje à noite, às 19 horas. Não sei se o Adson agora está conosco, mas hoje à noite vamos ter uma conversa com o Adson lá no Instagram, tá? 19 horas. E o link, para essa conversa está na descrição deste culto, no link 2, está lá. O link 13, 14 e 15 da descrição desse culto, você tem aí 3 cursos, que a gente está divulgando. E tem um deles, inclusive, está ligado ao Adson. Nós temos o curso de... acabe, como é? Eu esqueci o nome agora, desfaça, não, deixe, abandone, a rotina nociva no seu casamento. Então, descubra quais são as rotinas nocivas, e o curso vai lhe ajudar muito nisso. Descubra e comece a trabalhar especificamente nessas rotinas nocivas, para que você possa desfrutar melhor do seu relacionamento, do seu casamento. O tempo é muito curto, a vida está corrida demais. A gente não pode perder um minuto, um segundo a gente não pode mais perder. Então, esse curso lhe ajuda muito nisso. O link 13, 14 e 15 fala sobre esses 3 cursos, inclusive esse da rotina, é o upgrade matrimonial, tá? Dê uma olhada lá que vai ser muito bom para você. No link 3, da descrição deste culto também, você tem os vídeos estudos que nós já temos preparado e que já estão disponíveis na internet, tá? Então,
o link 3 da descrição deste culto. E amanhã, é domingo, a gente vai estar celebrando a ceia e vamos estar conversando sobre a casa de apoio, tá bom? Dito isso, a gente hoje é sábado, é um ótimo dia, né? É um ótimo dia para você repensar a sua vida com o seu passado, qualquer que seja ele. Então está na hora de você repensar, numerar os momentos bons do seu passado, os momentos que não foram bons, não é? Perdoar a si, aos outros, não é? E a vida. Às vezes tem gente aí reclamando muito da vida no passado, né? E também relembrar, reviver sempre os bons momentos. Os momentos maus você pode ressignificar, tá bom? Mas faça essas anotações sobre o seu passado. Você vai descobrir que o seu passado foi muito melhor do que você imagina. E na rede social sua, né, na sua rede social, divulgue que Deus ama intensamente a todo ser humano. Tá bom? A gente vai se despedindo aqui, eu vou colocar uma musiquinha e a gente vai se despedindo, né, desejando que esse seja um dia maravilhoso na sua vida com Deus e com as pessoas, tá bom? Até mais.